Exclusivo. Uma nova reportagem do jornalista Roberto Cabrini revela detalhes da execução de Antônio Vinícius Grisbach, o maior aeroporto do país. 17 dias depois do assassinato do empresário, a namorada dele quebra o silêncio e conta como foi a viagem a Maceió, o desembarque em Guarulhos e os últimos momentos ao lado do homem que, 8 dias antes de sua morte, tinha terminado uma delicada delação premiada no Ministério Público. Essa é a grande reportagem dessa semana. As revelações da namorada do homem que sabia demais. Um encontro em um lugar discreto de São Paulo. Ela viu e viveu tudo. E está prestes a contar sua história. Como é que você define o que aconteceu com seu namorado? Um verdadeiro filme de terror. Uma imagem que não sai da cabeça. E que parou o Brasil. A todo instante isso vem à cabeça. Aquele tiroteio, eu não poder fazer nada para ajudar ele. Ele morrer na minha frente. Não tenho nem palavras para descrever esse trauma que eu vou levar pro resto da vida. Eu acredito que essa delação foi o estupim para que esses inimigos ficassem com muita raiva e falassem: a gente precisa eliminar esse cara. Quem é a jovem que namorava Vinícius Grisbach? O empresário executado no aeroporto de Guarulhos. Depois de construir inimigos no crime organizado. E dias após ter dilatado agentes policiais por corrupção. E de assumir ter lavado dinheiro para o PCC. Seu nome completo? Maria Helena Paiva Antunes. Sua idade? 29 anos. Qual sua profissão? Eu sou influenciadora digital e formada em nutrição. Oi, gente. Poder de comunicação. Eu vim aqui hoje mostrar, eu estou na minha casa, mostrar os meus shampoos para vocês. Quem é a Maria Helena Paiva? É uma menina batalhadora, sonhadora, família. Natural de uma pequena cidade do Paraná. Eu nasci em Barbosa Ferraz, Paraná. Aí quando eu me formei, eu mudei para Maringá. Como é que você veio para São Paulo? Eu já fazia bastante trabalhos aqui em São Paulo, fazia também várias marcas do Rio de Janeiro. Aí eu falei, acho que São Paulo é a cidade ideal para eu continuar a minha carreira e crescer ainda mais. Em São Paulo, o caminho dela se cruza com o de Vinícius Grisbach. Maria Helena, como é que você conheceu Vinícius Grisbach? Ele era um dos meus seguidores e a gente marcou de se conhecer, de jantar. E aí, a partir de então, já começamos a namorar e nunca mais nos desgrudamos. Há quanto tempo vocês se relacionam? 1 ano e meio. O que te atraiu no Vinícius? Ele era um cara extremamente inteligente, cuidadoso. Então, eu me apaixonei por ele logo que o conheci, assim. Você tinha planos com ele? Claro. A gente tinha planos de noivar o ano que vem, de se casar. A gente tinha planos de formar uma família. São momentos e revelações. O que ele abriu da vida dele para você sobre essas questões judiciais? Que ele enfrentava um processo de lavagem de dinheiro e do homicídio, mas eu sempre preferi acreditar na inocência dele e ele sempre me provou que ele era uma pessoa do bem. Eu jamais me relacionaria com um assassino, jamais. Uma vida privada de liberdade. Rodeada sempre por seguranças. Vinícius não escondia dela que colecionava inimigos. E que sua vida estava sempre por um fio. Você sabe que ele fez uma longa entrevista comigo em fevereiro. Sim. O Vinícius me contou nessa longa entrevista que ele tinha
uma relação complicada com o crime organizado e com os setores da polícia. Você sabia disso? Eu sabia que ele tinha muitos inimigos, mas eu não sabia quem era. Você sabia que ele tinha lavado dinheiro do crime organizado? Eu questionei ele sobre isso e ele disse que em um momento da vida, eu acho que ele foi ambicioso e cometeu esses erros. Você temia que ele pudesse ser condenado? Claro, só que a gente já tinha construído uma relação, eu não ia abandonar ele naquele momento. Nos últimos tempos, ele mudou a rotina. Passou a frequentar lugares públicos. A gente estava saindo muito e ele queria viver, né, a vida. Queria sair para jantar, queria ir ao cinema, queria ir para shows. Vinícius tinha total dimensão do risco que ele corria? Eu acredito que não. Eu acredito que conforme o tempo foi passando, o Vinícius não foi acontecendo nada, ele foi desleixando. E qual era o seu nível de tensão vivendo dessa forma? Eu tive um sonho há 4 meses atrás que acontecia exatamente o que aconteceu. Não era no aeroporto, mas acontecia, que inclusive eu comentei com ele. E aí, nesses últimos dias, eu senti uma angústia, uma coisa ruim, e eu tava com muito medo. Essa viagem a Maceió? É. Esse foi o endereço escolhido por Vinícius e pela namorada por 7 dias. Um luxuoso hotel em São Miguel dos Milagres, a 2 horas da capital. A gente andava sozinho na praia, a gente chegou a ir almoçar num restaurante, um dia que a gente foi caminhar na praia, só eu e eles. A gente saiu para treinar em academias em Maceió, porque no hotel não tinha academia. E, por exemplo, o segurança ficou na rua e a gente estava lá em cima. Você diria que o Vinícius ficou exposto demais em Maceió? Sim, acredito que sim. Inclusive, saímos algumas vezes da pousada para procurar a casa para a gente passar o Réveillon. Então, imagina só, a gente ficar andando para lá e para cá procurando um imóvel. Então, até dentro do carro, eu ficava assim, meio que olhando. E ele sempre me questionava, tá com medo? E ele ria, ele falava, você é muito medrosa. Vinícius não desconfiou, mas as indicações são de que seus passos estavam sendo monitorados. Uma atitude suspeita chama a atenção do empresário. No restaurante, na quarta-feira, ele me disse, sim, que ele acreditava que um cara que estava no restaurante era muito parecido com o inimigo dele, mas no fim das contas ele falou, não é. Porque o cara fuma muito, esse cara não tá fumando, se fosse o cara ele já teria levantado outras vezes para fumar. Quem era esse inimigo que ele achava parecido com essa daí pessoa? Ele não me disse nomes, ele não falava nomes. Quando você saía com o Vinícius, os seguranças iam junto, né? Eles não tinham um protocolo quando vocês iam, por exemplo, num restaurante. Não iam segurança primeiro no restaurante para ver se estava tudo normal? Não. Não seria o normal a ser feito? Eu não sei o protocolo que eles deveriam seguir, mas não hoje em parece dia, algo meio óbvio assim? Hoje em dia, sim. Agora nada é descartado, nem mesmo o fato da escolha do destino. Hoje Maria Helena chega à conclusão de que o namorado já sabia do recebimento das joias e por esse motivo decidiu ir a Maceió. Qual, afinal, a ligação entre a entrega das joias e o assassinato de Vinícius? Como a viagem foi programada há 1 mês e meio, na minha cabeça, o Vinícius começou a falar dessas joias, não tinha 1 mês e meio. Foi agora mais recente. Então, assim, será que ele programou a viagem só pra gente ir ver casa, pra gente passar um tempo na pousada, ou ele já foi pensando em pegar essas joias? Eu não sei. Eu não sei se essa pessoa que foi entregar as joias morava ali. Isso eu não sei. Você acha que isso já pode ter sido pensado antes? E talvez tenha sido uma armadilha? Quem sabe? O Vinícius recebeu um telefonema de alguém que ele via ele? Sim. Me denominou como picareta. Ele não falou o nome? Não. Você não sabe até hoje quem é? Não, ele falava picareta. Ele te contou que era alguém que devia ele? Ele falou, olha, eu preciso receber umas joias, eu vou pedir pro Danilo e pro Samuel irem até Maceió buscar. Eu vi eles combinando pelo celular. Aqui um outro personagem entra na história. Danilo Lima. É ele quem vai buscar as joias em um restaurante de Maceió.
E o que ele contou para você sobre essa missão em que você foi designado? Ele disse para mim que uma pessoa, quando ele chegou em Maceió, reconheceu ele no aeroporto, entrou em contato com ele, querendo pagar uma dívida que devia para ele e ia pagar uma parte em joias. Que existe hoje a desconfiança de que dentro dessa caixa talvez tivesse um dispositivo que possibilitasse a monitoração do Vinícius. Você ouviu isso? Se tiver, devia estar muito bem escondido. Você ficou sabendo sobre isso? Eu acho que a partir do momento que descobri quem é que foi que entregou essas joias, eles podem ter uma resposta mais certeira. Porque até então eu não sei quem entregou essas joias, se essa pessoa tem alguma ligação com esses inimigos dele. O recebimento dessas joias deixou o Vinícius tenso? Não, nenhum momento. Ele ficou ansioso. O Ministério Público instaurou um procedimento com a finalidade específica de identificar a origem dessas joias, identificar quem repassou essas joias para o empresário Antônio Vinícius e se o empresário Antônio Vinícius tinha negócios aqui no estado de Alagoas, com quem o empresário mantinha negócios aqui no estado de Alagoas. Sexta-feira, 8 de novembro. É hora de contar os detalhes. O que você sabia sobre os procedimentos da volta de vocês, da volta do Vinícius? Eu sabia que, como sempre, né, pegaríamos o voo. A partir do momento que chegasse em São Paulo, estaria o carro que o Vinícius andava e a viatura. 2 carros? 2 carros, sim. Com quantas seguranças? 4 no carro e no outro só eu, ele e talvez o filho que tivesse ido buscar com o sobrinho. Como é que foi o voo de volta? Como é que ele estava? Tranquilo. Dormiu praticamente o voo inteiro. Quando ele acordou foi para comer um snackzinho. Descemos do voo, normal. Aí chegou as malas. Eu achei estranho porque o Vinícius, todas as vezes que saíamos juntos, assim, por exemplo, do aeroporto, ele pegava na minha mão. E nesse dia, ele não pegou. Algo me falou assim, reclama quando chegar no carro. Tudo é registrado. Eu toda distraída no celular, de repente eu começo a ouvir os disparos. No fundo do meu coração eu senti que era ele, que eles queriam. O Vinícius tentou correr, né? Ele até tropeça na própria perna. Só que eu sabia que era impossível. Impossível ele sobreviver num tiro. E aí eu corro junto com as pessoas, depois eu volto. Quando eu volto, ele já estava morto. Eu não quis ficar ali. Não era essa cena que eu queria ter na memória. Chama muita atenção que o Vinícius, um homem que era ameaçado, sai à frente, você fica um pouco atrás, ali com o celular. Sim. E os seguranças não saem à frente para analisar a situação, para averiguar se tudo está em perfeitas condições de segurança. Isso não aconteceu. Por quê? Então, eu acredito que eles estavam relaxados ali. Até o Vinícius, o segurança, estava todo mundo relaxado, porque eu acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer dentro de um aeroporto. Mas para que alguém precisa de segurança se você vai sair à frente? Então, errou e errou feio. Esse erro custou a vida dele. Até que ponto esses homens estavam preparados? Até que ponto se mantiveram leais a Vinícius? Em que momento você ficou sabendo que um dos carros havia quebrado? Ainda dentro do avião, quando pousamos. Ele não desconfiou disso? Não. Madalena, o que chama atenção é que estamos falando de alguém que corria um risco importante. Alguém que tinha uma estrutura de segurança. Homens que estavam à espera dele, homens que viajavam com ele. Nenhum segurança, em nenhum momento, chega a tentar enfrentar quem o atacou. Isso também chama a sua atenção? Chama, mas eu acho que eles precisariam ter um preparo maior para enfrentar isso. Porque eu acho que ele ali, ele temeu pela vida dele. Eu acho que ele pensou,
ou eu tento proteger o Vinícius e morro. Eu não sei o que passou na cabeça dele. É o que você observa, juntando todas as peças. Porque o Danilo não estava... Que eu saiba, o Danilo, como ele é motorista, ele não estava armado. Você exclui totalmente a possibilidade do Vinícius ter sido traído por algum dos seus seguranças? Eu não conhecia os seguranças dele a fundo, então eu não posso pôr minha mão no fogo por ninguém, eu não sei. Eu realmente não posso palpitar. Eu prefiro acreditar na inocência deles, porque assim como o Vinícius acreditava, confiava de olhos fechados no segurança. Ele foi o advogado de Vinícius durante as investigações de lavagem de dinheiro e do duplo homicídio. Agora, ele defende integrantes da segurança particular do empresário, os agentes da escolta, que estão sob discussão. Essa é uma questão central. Por que não seguir os 3 seguranças? Facilmente explicável. Estava um motorista, o filho do Vinícius, que não via a hora de ver o pai, e um amigo que jogava videogame com ele. Então, são 3 pessoas. Quando essa equipe vai para lá, quem que ia subir nela para voltar? Vinícius, namorado e 2 seguranças, são 7 pessoas, mais as bagagens. Então, não tinha como ir os 3. Até que ponto esses policiais militares, seguranças, podem ter sido corrompidos pela organização criminosa, PCC ou por setores da polícia? Eu vejo mínima das mínimas probabilidades. Mínima das mínimas probabilidades. Corrupção ou ameaça? Se você não fizer isso, mínima das possibilidades. você sofrerá consequências? Mínima das possibilidades. O atentado no maior aeroporto do país completa hoje 17 dias. Até aqui, 5 policiais civis foram afastados. Além dos 8 policiais militares que atuavam na segurança de Vinícius. Na última sexta-feira, os PMs foram alvos de uma operação de busca e apreensão. Eles tiveram seus celulares e computadores apreendidos. Seu celular foi apreendido também? Não. Não? Não foi apreendido. Mas você nunca escondeu Jamais, seu celular? quando... Seu celular está à disposição de todos? Óbvio, na hora. Não apaguei nenhuma ligação do dia, nada. Não tenho nada para esconder. Se me pedirem a senha, eu passo na hora. Eu realmente até preferiria para que essas especulações dessas pessoas maldosas acabassem. Mas para ficar bem claro, por que você ficou um pouco atrás falando no celular ou mexendo no celular? Não, distração mesmo. Eu estava mexendo no celular, eu inclusive acho que estava andando mexendo no dele, resolvendo as coisas dele. E ele saiu andando na frente mesmo, ele era assim. O que você fazia no seu celular? É que a Yasmin tinha feito uma viagem também e eu estava perguntando se ela chegou bem e tudo mais. Quem é Yasmin? Minha melhor amiga. E mais, como eu pedi comida pelo aplicativo, eu ia ter que pedir um motoboy para ir buscar porque não entregava no Anália Franco. E eu estava resolvendo isso no celular. A Força-Tarefa identificou suspeitos de participação direta no assassinato de Vinícius Gritzbach. Um homem apontado como olheiro que vigiava Vinícius dentro do aeroporto. O suspeito de fornecer os carros usados no ataque. E os supostos atiradores. Eles aparecem dentro de um ônibus municipal. Tudo gira em torno da delação premiada feita por Vinícius ao Ministério Público um dia antes da viagem para Maceió, 8 dias antes da execução. Vinícius vai à Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo e reforça as acusações que já havia feito a mim. Qual caso que você já entrevistou uma pessoa e ela fala disso, de corrupção policial, onde o delegado que te prendeu te liga te ofertando uma ajuda? Eu já presenciei casos de toda a natureza. E eu posso te afirmar que essa sua acusação é muito grave. Tá bom, então vamos lá. E necessita provas. De provas e, além do mais, eu gostaria que fosse periciado se é a voz mesmo das pessoas, tá? Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Na audiência, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado, eu te ajudo lá, tá tranquilo. Aí agora aqui o chefe dos investigadores. Eu sei disso, eu já falei. Nome dele? Eu tô falando pra ele. Eduardo Monteiro. Que ele disse que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. Ele fica aqui, mano, ele vai dar jogo com o azar. Deve ser real. Os caras
os caras têm um dinheiro, né? Isso que eu falo pra eles, os caras têm um dinheiro. Então, se os caras arrumar um ministro e pagar um ministro, esse é o problema. Tem cabimento um chefe de investigador falar o que ele falou agora? Se os caras comprarem um ministro, alguém, falar isso? Você sabia que ele temia determinados setores da polícia? Ele tinha comentado já que a polícia... que ele não concordava com determinadas ações da polícia. Ele falava contigo sobre nomes que ele tinha estado denunciando? Não, nem o nome, eu não sei o nome de ninguém mesmo. Tivemos acesso ao documento. O empresário acusa Danilo, conhecido como Tripa, e Rafael Maeda, conhecido como Japa, de serem os responsáveis do sequestro dele quando foi levado ao Tribunal do Crime do PCC. Vinícius afirma que Japa e Tripa teriam pago cada um 5 milhões de reais para não serem presos. O dinheiro teria sido pago para os policiais Fábio Baena Martim e Eduardo Lopes Monteiro, delegado e chefe dos investigadores. No mesmo depoimento, ele conta que tinha uma coleção de 20 relógios de luxo. Quando foi preso, os objetos foram levados, mas 7 não foram devolvidos. Depois viu o policial Rogério Felício usando os mesmos relógios em fotos publicadas em suas redes sociais. O empresário encerra a declaração acusando Eduardo Monteiro e Fábio Baena de pedirem 40 milhões de reais para tirarem Vinícius do inquérito de duplo homicídio. Como é que você prova a corrupção? Da mesma forma que se eu cometi algum crime, eu quero ser julgado, processado, eu também quero que se eles cometeram algum crime, que eles venham a pagar por isso. Por que a polícia não investiga a evolução patrimonial deles? Como que um policial pode ter helicóptero? Como que ele vai trabalhar de carro blindado? Como que ele faz viagens? Por que a polícia não investiga? É o sistema? Se eu soubesse dessa delação, eu seria a primeira pessoa a falar: não vamos viajar. Não é o momento de viajar. Não é o momento de tirar férias agora. Você não sabia que tinha acontecido uma delação? Não. A polícia investiga os agentes denunciados por Vinícius e a evolução patrimonial deles. O investigador Eduardo Lopes Monteiro ganha quase 12 mil reais. Até 2022, ele era um dos donos dessa loja de carros de luxo em Bragança Paulista. No mesmo período, ele apareceu como sócio de uma construtora. Hoje, apenas a sua companheira se mantém nos 2 negócios. Com o salário próximo a 8 mil reais, Rogério de Almeida Felício é sócio de uma clínica de estética, de uma empresa de segurança privada e de uma construtora que ergueu 37 casas em 5 condomínios no litoral de São Paulo. Já Fábio Baena tem o maior salário, R$ 27.300. Ele é sócio de uma única empresa de monitoramento. São absolutamente caluniosas e falaciosas as acusações feitas contra o Dr. Baena e contra o investigador Eduardo. Saliente-se que todos esses fatos já foram alvo de apuração perante a Corregedoria da Polícia Civil. Todas as pessoas mencionadas foram ouvidas, negando qualquer tipo de ato ilícito, qualquer tipo de irregularidade ou arbitrariedade praticada por ambos. E nada obstante, meus clientes terem sido ouvidos recentemente porque estão à disposição da Corregedoria e da Justiça, o que se aguarda, o que a defesa espera é que novamente esse feito seja arquivado. Procurado, o investigador Rogério Almeida não se manifestou até o fechamento da reportagem. Maria Helena assiste às suas reações ao ver o namorado assassinado. Diz que vem sendo alvo de ataques. Que tipo de comentário você tem lido que tem te incomodado? Tem gente falando que eu deveria ter morrido junto, ou que eu vou morrer, que eu fui... Talvez que a minha reação diante do fato tenha sido fria. Por que algumas pessoas ficaram com a impressão que você foi fria? Porque eles dizem que eu não fiquei ali junto ao corpo. Cabrina, eu não tenho psicológico, eu não teria psicológico, não teria. Eu fiquei desesperada, eu não sabia
Eu não sabia o que fazer, eu fiquei igual uma barata tonta, acho que dá pra ver nos vídeos. Eu não sabia o que fazer. Então, inclusive, a minha melhor amiga, que eu tava conversando no WhatsApp, foi a primeira pessoa que eu ligo. Aquela ligação que aparece nas filmagens foi pra ela. E ela fala que eu não falava, eu só gritava. Eu não conseguia falar. De tudo que você tem ouvido, o que mais tem te incomodado? Muitas pessoas acham que é por algum interesse financeiro, mas veja bem, será que eu abriria mão de toda a minha liberdade, de toda a vida que eu tinha, por alguém que eu não amasse? Há 4 meses, Maria Helena diz ter sonhado com a cena que terminou na morte do namorado Vinícius Gritzbach. Um sonho que virou pesadelo. Qual a imagem que te persegue nesse momento? Acho que aquele momento que eu corro de volta. Acho que no fundo a gente quer acreditar que talvez ele pudesse ser salvo, que ele pudesse estar vivo. Tem hora que a gente pensa que não vai passar, tem hora que dá um fundo de esperança e que a gente pensa que a gente precisa ser forte, principalmente por ele. Eu espero muito que a justiça seja feita.